Primeiro trabalho da área, né, um estudo, né, métodos, formas de aplicar gestão para escritórios de advocacia, né, uma área super importante dentro do Brasil e que se profissionaliza cada vez mais, e o Mário Ezequiel fez um trabalho sensacional nesse sentido. Para falar rapidamente sobre esse trabalho, eu quero que ele divida um pouco da experiência do que foi fazer o livro com vocês, né, e que a gente também chame duas pessoas muito importantes que compartilharam e foram parte, no fundo, de tudo que está escrito desse livro. Então, né, claro, primeiro, eu queria uma salva de palmas para o Mário. E quero convidar também o Dr. Roberto Quiroga, sócio do Matos Filho, e o Dr. José Eduardo, sócio do Matos Filho, atual CEO do escritório. Pessoal, aproveitem. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vocês vieram. Obrigado. Estou muito feliz aqui. Quero aproveitar também parabenizar os advogados pelo dia hoje, 11 de agosto, e dar um recado importante. Pendura não vale para livro, tá, gente? Só para não ter esquecimentos. Esse é um momento muito especial. Eu acho assim, é o meu segundo livro, mas, na verdade, o outro livro, eu escrevi um capítulo, eu não vi o escrito inteiro, então esse é o meu primeiro livro inteiro, é uma experiência muito interessante, muito gratificante. Diz que a gente tem que escrever um livro, tem que ter um filho e plantar uma árvore. Eu já fiz os 3, filho não pretendo ter mais, então mas escrever mais um livro e plantar mais uma árvore, não descarto essa possibilidade. Tenho recebido ao longo desses dias feedbacks, muito de vocês que estão aqui, alguns que não puderam vir, muito gostosos, muito animadores e muito carinhosos. Aproveito também para agradecer. Queria fazer mais um agradecimento importante. Eu acho que, em primeiro lugar, ao Matos Filho. Se hoje estou aqui, se eu escrevi esse livro, foi porque eu tive uma oportunidade, há mais de 15 anos atrás, de ser contratado pelo escritório, e foi a minha introdução a esse mercado de gestão, no qual me apaixonei, gosto muito do que faço, e eu acho que é um mercado muito interessante. Tem se desenvolvido muito ao longo do tempo, e eu vejo pela frente a oportunidade de desenvolvimento muito maior. E aí, em nome do Matos Filho, agradeço na pessoa do Zé Eduardo e do Quiroga. Não posso deixar de agradecer também o Dr. Ari, pela generosidade de escrever o prefácio desse livro, a Sampol, por acreditar nesse projeto e torná-lo realidade, aos apoiadores, o próprio Matos Filho que apoia, e a TOTOS, na figura do Rubens Manino também, que acreditou e apostou nesse projeto como um dos apoiadores, a Thaís Teles, que mais do que uma parceira, uma colega, foi fonte inspiradora, e se esse livro existe, graças a ela, que abriu portas para mim, que me ajudou na formatação, aos jornalistas Renato e Andrei, que ajudaram a dar esse formato ao livro, e a minha família. Não posso deixar de agradecer a minha esposa Débora, as minhas filhas Bruna e Rafaela, sempre apoiando e com uma paciência, aliás, põe paciência nisso, né? Então, aqui fica o meu agradecimento. Como eu mencionei, a minha experiência nessa área é uma experiência que vem mais de 15 anos, toda no escritório. Eu antes não tinha tido experiência com escritório de advocacia. Quando entrei no Matos Filho, foi lá que eu adquiri essa experiência. E aqui eu queria contar uma historinha. A verdade, quando eu cheguei no escritório, isso há mais de 15 anos, eu tinha sido contratado. O escritório, na época, se não me falha a memória, devia ter uns 16 sócios. Hoje, são 72 sócios. Eu devia ter uns 15 dias do escritório, e aí fui ser apresentado aos demais sócios. Na época, se não me falha a memória, eram 16, aquela mesa comprida, pouco solene, né, todos os sócios sentados. E eu comecei a falar sobre gestão, sobre administração, ferramentas de gestão. Um dos sócios mais antigos me interrompe e fala: olha, você é novo, você está chegando aqui, mas isso aqui é um escritório de advocacia. E aí um dos sócios que haviam me contratado, mais novos, que por coincidência está sentado aqui próximo a mim, fala: não, isso aqui é uma estrutura organizacional, prestação de serviço jurídico, e nós o contratamos para ser administrado como tal. Aí eu pensei comigo, 15 dias de escritório, 5 minutos de fala, já tem 2 sócios degladiando, não degladiando, mas discutindo sobre minha fala. Não sobrevivo até o final do mês. Já se passaram 16 anos. É bem verdade que eu não tinha esses cabelos brancos nem essa entrada aqui. Mas foi uma oportunidade interessante. A figura do administrador, na administração do escritório, vem mudando muito.
se ouvia muito lá atrás, e se ouve ainda, e eu ouvi muito isso, que administrar o escritório era algo diferente. Não, no escritório, ferramentas de gestão não funcionam, isso aqui é um negócio diferente. De fato, é diferente mesmo. Como é diferente administrar um banco, que tem a regulamentação do Banco Central, como é diferente administrar uma faculdade, como é diferente administrar uma agência de publicidade. Mas, a partir do momento que você entende essas particularidades, todas as ferramentas de gestão podem ser e devem ser aplicadas em qualquer organização, e não é diferente isso da advocacia. Então, uma das particularidades que eu aprendi lá atrás e que ficaram marcadas, a primeira delas, quando eu cheguei no escritório, isso é que o escritório não poderia fazer marketing, que era proibido pelo Código de Ética da OAB. Eu fui ler o Código de Ética e, na verdade, o escritório não pode fazer propaganda. Propaganda é uma ferramenta de marketing. Existem inúmeras outras ferramentas de marketing que podem ser utilizadas sem quebrar o Código de Ética. Tanto é que, hoje, vários escritórios têm departamento de marketing e têm ações de marketing respeitando o Código de Ética. Outra particularidade foi que o escritório de advocacia, por não ser uma sociedade mercantil, não pode emitir duplicatas. Eu, que venho da área financeira, fiquei chocado. Falei, mas que a gente cobra, né? Se duplicata é uma ferramenta comumente usada para cobrança, né? Se o cara não paga, eu posso protestar, enfim. Tem que usar outras ferramentas. Eventualmente, no último caso, uma cobrança administrativa, que é muito cara, muitas vezes não vale a pena. Mas, enfim, essa particularidade serve como exemplo que eu devo desenvolver outras ferramentas de gestão para que eu possa ter uma cobrança eficiente, mesmo sem usar a figura de uma duplicata ou de protesto. Portanto, isso é possível. E aí que está a importância de se entender o mercado, se conhecer o mercado jurídico e, ao mesmo tempo, adaptar as ferramentas de gestão, as ferramentas que o mercado disponibiliza em todas as áreas, para que eu possa fazer uma boa administração. A gente vem observando que o mundo vem evoluindo muito, né? Acho que isso não é novidade para ninguém aqui, principalmente o pessoal talvez mais antigo como eu, que vai percebendo isso no dia a dia, essas mudanças. E o que a gente observa é que o mercado jurídico ainda é um mercado bastante conservador. Mas eu acho que a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas. Eu acho que a gente tem, em algumas situações, os escritórios, algumas áreas já vêm quebrando, mas a gente tem que mudar, porque as pessoas, as novas gerações que estão aí, vêm com um novo perfil. Então, ou a gente entende isso, a gente aceita e adapta as estruturas à nossa nova gestão, ou a gente fica fora do mercado. Eu tive uma experiência, que eu queria compartilhar com vocês, que serviu como exemplo para uma série de outras coisas em relação a essa mudança de geração, essa mudança de perspectiva. Há um tempo atrás, a minha filha mais velha, a Bruna, ainda na adolescência, estava estudando, e eu entrei no quarto e peguei a seguinte cena. Vocês imaginem, digamos que esse aqui seja uma cama, ela deitada e o livro no chão, portanto, ela quase de cabeça para baixo, com um fone de ouvido e com um telefone, um smartphone na mão, respondendo SMS. Na época não tinha WhatsApp, devia ser o antigo torpedo. E eu fiquei uma vara. Na minha época, meu pai botava para sentar na escrivaninha, talvez algum de vocês nem sabe o que é escrivaninha, não podia ligar a televisão, não podia ouvir música, tinha que ficar concentrado. Olha, ela ouvindo música, respondendo o torpedo, estudando, e aí eu fiquei bravo, obviamente. Aí a Débora, minha esposa, me chama e diz, Mário, calma, dá um tempo, vamos esperar para ver qual é a produtividade dela. E aí, ok, me convenceu. Passado um tempo, fui ver o boletim, e ela estudou num colégio bastante puxado aqui em São Paulo, e o rendimento dela era um dos melhores. E eu percebi que eu estava errado, que o meu modelo estava destruído. Não é pelo fato que eu não conseguia fazer isso que outros não poderiam fazer de forma diferente. Trazendo isso para a realidade do escritório, que é comum a gente ver, muitos escritórios ou organizações proíbem, por exemplo, o profissional de acessar o Facebook. Vai atrapalhar a produtividade. Será? Né? Talvez essas quebras, essas interrupções ao longo do dia, aumente até a produtividade quando eu dou uma brecada nisso. É importante ter gestão. É importante que o sócio ou o advogado mais responsável tome cuidado para que isso não vire abuso, né? E como é que eu meço isso? Digamos, se eu dei uma tarefa para um estagiário fazer uma pesquisa, dei um prazo para ele de 24 horas. Se eu chego, ele está no Facebook, mas se a pesquisa está na minha mesa e está feita na qualidade que eu queria, significa que ele consegue fazer as duas coisas. Aí eu vou ouvir de vocês, mas se ele não tivesse no Facebook, ele conseguiria produzir muito mais. Será? Se a gente for seguir esse raciocínio, então ninguém vai dormir, se trabalhar 24 horas, eu também consigo produzir muito mais. Não é verdade, eu preciso descansar. Talvez as interrupções no Face, eu dou um exemplo Face muito mais para
mexer, a mudança de conceito, que a gente tem que estar atento a isso. Outra coisa que a gente observa nesse mercado jurídico também, quando a gente olha para fora e vê, talvez olhando para os Estados Unidos, para a Europa, onde já estão no estágio talvez muito mais avançado que o nosso. Então, hoje, a gente já consegue observar escritórios utilizando o Watson, o supercomputador Watson, para fazer trabalho em história de advocacia. Isso já é fato, isso já existe. Existem alguns escritórios que você consegue adquirir o serviço, comprar o serviço, receber, sem nenhum contato com o advogado. Você entra no site do escritório, obviamente põe o seu cartão de crédito, porque ninguém trabalha de graça, e aí, digamos que queira fazer um contrato, você começa a responder perguntas, o site vai te perguntando, quando você respondeu as perguntas, ele lê e você aperta um botão na impressora e o contrato está pronto. Algumas vezes até você tem direito a alguma consultoria, 1 hora de consultoria para tirar dúvidas. Então, isso está acontecendo. Quando a gente olha para o nosso mercado, até pouco tempo atrás, nós estávamos discutindo se o escritório poderia colocar foto no site ou não, se poderia usar mídias sociais ou não. Eu acho que a gente tem que avançar um pouco nessa discussão. Eu acho, a minha provocação é convidar para a gente refletir com algo mais sério, algo que, de fato, na área de gestão, possa agregar valor ao escritório, possa agregar valor ao escritório de advocacia e aos seus sócios. Eu costumo dizer também, eu faço uma comparação, que sócio tem 2 grandes papéis, 2 papéis importantes. Um é ser advogado. Eu não sei, eu imagino que todos aqui saibam, Sociedade de Advocacia é a única sociedade que, para você ser sócio, você obrigatoriamente tem que ser advogado. Por exemplo, eu, Mário, sou economista, eu não posso ser sócio de nenhum escritório, a não ser que eu faça direito e tenha a OAB. Eu posso ter um hospital sem ser médico, eu posso ter uma empresa de engenharia, mas eu não posso ter um escritório de advocacia. Portanto, todo sócio, por condição, é advogado. Então, isso está claro para ele, está claro para o sócio. Mas ele tem um outro grande papel, e que eu observo, às vezes em aula, às vezes em palestra, que não é tão claro para uma grande quantidade de sócios, que é o de empresário. Se você é sócio no escritório, você tem um capital investido, você colocou dinheiro nessa sociedade. Portanto, é normal, é natural que você tenha uma preocupação com o retorno desse investimento. Você colocou dinheiro numa organização, ou seja, no seu escritório, você espera que esse investimento que você fez lhe gere algum retorno. Portanto, a gestão, as ferramentas de gestão, planejamento estratégico, orçamento, fluxo de caixa, plano de marketing, processo de seleção, plano de carreira, enfim, tudo isso vai ajudar ao seu escritório a ser mais produtivo, portanto, alavancar a sua rentabilidade. E é nessa linha que eu procurei escrever o livro. Quem teve a oportunidade de dar uma olhada, ele é um pouco provocativo, ele sai do formato tradicional, eu procurei escrever de uma maneira que fugisse um pouco do lado muito acadêmico, muito formal do advogado. A diagramação dele é diferente. Eu procuro fazer alguns questionamentos ao final de alguns capítulos, para que cada um possa refletir sobre aquele conceito que eu tentei passar, a sua realidade, para aquilo que seja prático. Tem até algum espaço para poder rascunhar e escrever, de modo que não só a leitura, mas a interpretação dentro da realidade de cada um, isso possa ser útil. Bom, já falei demais, vou parar um pouco, eu gosto muito de falar. Aliás, algumas pessoas perguntam se eu sou advogado. Eu falo, não, isso eu faço exatamente, isso é Darwin. Isso é uma questão de evolução para você poder sobreviver. Há 16 anos no escritório, se eu não tivesse aprendido essa arte da retórica e do diálogo, eu provavelmente não estaria vivo até hoje. Então, assim, e aí gostei e me empolgo e vou parando por aqui. E antes de passar o microfone, eu só queria... algumas pessoas me questionaram aqui. Eu sou muito ativo no Facebook, sou muito ativo no LinkedIn, e algumas pessoas me questionaram. Então, só para esclarecer, aquelas pessoas que viram uma foto no meu Facebook, aquele Pokémon que estava na minha mão não era meu, não, era minha filha que está caçando. Eu ainda não caço Pokémon, tá, gente? Obrigado. Bem, boa noite a todos. Serei breve. Bem, eu acho que para a gente do escritório é extremamente importante esse livro do Mário, né? Como ele disse, nós convivemos há 16 anos e muitos de nós sócios sempre tivemos essa questão de management, né, de administração, como um tabu. Eu me recordo, em vários momentos da história do escritório, que muitas vezes eu mesmo, quando me pediam alguma tarefa administrativa ou que não fosse jurídica, eu procurava me afastar, né? Isso era uma tendência, acho que é a tendência de todo profissional liberal
com uma carreira intelectual, como engenheiro, como médico, enfim, é uma tendência. Mas, obviamente, que o escritório identificou no passado que realmente esse era um grande erro, na medida em que nós tínhamos uma área técnica extremamente valorizada, capacitada e muito evoluída, e, ao mesmo tempo, a gente não dava a importância necessária ao que a gente chama da área administrativa financeira ou de management. E, justamente, foi aí que eu acho que o escritório fez uma diferença e começou sempre a se preocupar com esses temas de inovação, de criatividade, de jovialidade, né? E, realmente, eu acho que o Mário teve um papel fundamental nessa evolução, né? E nós vimos que para conseguir ter um escritório de ponta, realmente, onde fizéssemos diferença na prestação de serviços jurídicos, nós precisávamos também ter toda essa outra área no mesmo nível, né? E foi isso que nós começamos a fazer já com a entrada dele, um pouquinho antes, nós já nos demos conta disso, e acho que realmente o resultado do escritório, o sucesso do escritório, ele não decorre apenas de seus advogados e de seus sócios, mas também de seus profissionais nessas áreas que fizeram uma grande diferença, né? Só para terminar, eu conto aqui até, tomando a liberdade de citar uma pessoa que é a Ana, que está aqui, quando nós fizemos a nossa nova identidade visual, né? Que nós nem podíamos dizer marca, porque marca é uma coisa que advogado não pode ter. E eu me recordo que, quando nós contratamos a empresa onde a Ana estava e que ela, com um carinho extremo, nós fomos escolher a nova marca e fizemos uma pesquisa, o que surgiu disso foi um pouco a nossa identidade, né? Que nós somos joviais, que nós, enfim, aparentemente temos criatividade, que aparentemente nós temos uma ideia de empreendedorismo muito impregnada, né, no escritório, que começou, obviamente, lá com o Ari, com o Marrei e com o Otávio, desde o início, né? E foi quando a gente escolheu a cor laranja. Eu me lembro que a Ana nos trouxe uma tábua de cores do branco para o preto, e pegou todos os escritórios brasileiros e americanos e ingleses, e nós vimos que quase 95% dos escritórios têm seus logos em cores frias, né? Preto, verde, azul, marrom. E aí eles disseram, vocês têm que ser uma cor quente, né? Uma cor viva. E aí nos trouxe duas cores, que foi o laranja e o lilás, aquela cor da Olimpíada de Londres, né? E eu me recordo como foi marcante isso de nós lá optarmos o seguinte, temos que escolher ou laranja ou lilás. E nós escolhemos o laranja. No começo, muitos torceram o nariz, mas hoje é uma cor que nos deixa extremamente assim identificados, né? Com esse grupo que nós temos dentro do escritório. Então, acho que esse é um exemplo um pouco do que a gente, nesses anos, quis, nessa área de management, introduzir. E, de uma certa forma, o que a gente vem falando com o Mário, porque a gente sempre foi muito simulador disso, dele palestras, de falar um pouquinho de management, é que realmente a gente possa, talvez, passar para a área jurídica esse sentimento de que tudo que se diz respeito a um escritório de advocacia não é só a área técnica, mas, assim, a área de administração, de management. E acho que essa é a importância do seu livro, Mário, e a gente fica muito honrado do que o Matos Filho foi justamente esse habitat onde você aperfeiçoou as suas capacitações, onde você realmente conseguiu ir ao mercado mostrar uma coisa diferente, e isso só faz com que o nome do escritório seja sempre relembrado como um lugar de inovação, criatividade e iniciativa. Então, eu fico extremamente feliz, super honrado, né? E acho que essa é a mensagem que você está passando no livro. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu vou falar pouco também. Enfim, conheço o Mário todo esse tempo que ele teve lá no escritório. Acho que quando você entrou não era sócio ainda, né? Foi o primeiro sócio que eu ia fazer. Então, eu ainda era advogado. E acho que esse livro é muito importante, porque ele, primeiro, é um marco, né? Não tem nenhuma literatura no Brasil que fala desse assunto de gestão de escritórios, e é uma coisa que acho que é importante para os advogados, é importante para os escritórios. Acho que a gente tem essa grande satisfação, e agradeço, Mário,
pelo convite, de estar aqui hoje falando, mas também por toda a contribuição que ele deu e nos ajudou a construir no escritório, de criar essa cultura de entender que, né, o escritório de advocacia ele é um negócio. Eu sou advogado, mas sou administrador também. E quando eu estava na faculdade, eu não pensava, né, que eu ia ser advogado, eu achava mais que eu ia trabalhar com administração. Aí eu tive aula com um professor que era muito bom, que me convenceu de história de advocacia. E aí, voltando para aquele ponto que o Mário, lá no comecinho, falou, você tem muito essa visão do advogado olhar e falar, isso aqui é um negócio que é muito diferente. Nós tínhamos um sócio, que até é o sócio que nós homenageamos com a nossa biblioteca, hoje ele é o nome da nossa biblioteca, que é o professor Cid. Eu entrei e ele cuidava dos estagiários. Eu falava para o professor Cid, professor, mas aqui é uma empresa. Ele falava, não, aqui é um escritório de advocacia. Aí eu falava, não estou entendendo mais nada, acho que é uma empresa, que é muito parecido com o que eu vi na faculdade de administração, mas é um escritório de advocacia. E hoje eu acho assim, claramente, eu estava certo, mas ele estava certo também, porque o escritório de advocacia tem particularidades, né? É uma empresa de serviço profissional, é uma empresa que depende muito de você conseguir atrair talentos, né? E ter nos sócios essa figura que tem vários papéis. O sócio ele tem que ser um gestor, ele tem que ser um produtor, porque ele faz os casos, ele produz o material jurídico, né? E ele tem que também ser um vendedor, ele tem que ir ao mercado, ele tem que entender quem é a sua clientela, ele tem que estar ativo nessa frente. E o mercado jurídico brasileiro é um mercado que ainda fala muito pouco desse assunto, né? Que, na nossa opinião, é uma coisa ruim para o mercado, é ruim para os advogados. Se um estudante hoje quiser estar lá na faculdade, quer escolher em que escritório que eu vou entrar, e quiser saber muita informação, saber, bom, mas, né, quanto que paga para um advogado, mais ou menos, né, no começo? Mas que tipo de carreira que eu vou ter? Né, como é que funcionam os escritórios? Ele vai achar coisas muito diferentes no mercado, com práticas que elas podem ser diferentes, mas mais do que diferentes, elas são pouco visíveis para esse estudante, como são pouco visíveis para os clientes também. Então, essa é uma coisa que a gestão ela traz como uma provocação, de você pensar um pouco mais em como estruturar o escritório, falar um pouco mais disso. Nós temos esse hábito, ao longo dos anos que a gente foi construindo, que o Mário nos provocou muitas vezes, de falar muito do escritório. Então, todo ano tem lá um relatório anual, que ele fala pouco, talvez, do que a gente esteja fazendo em termos de conteúdo jurídico, mas ele conta do nosso negócio, o que a gente está fazendo, como é que está sendo o resultado do escritório, que tipo de iniciativa a gente está tendo para a gestão das pessoas, para a contratação, e é também para ser uma provocação, é para falar do escritório, para que, né, os stakeholders, os clientes, os nossos funcionários, os estudantes de direito consigam entender o escritório, mas para fomentar essa conversa também. E a gestão do escritório de advocacia é importante para qualquer escritório. Às vezes alguém pode ter uma impressão de falar assim, mas isso aqui é uma coisa para o escritório grande, né? O Mário é um gestor do escritório grande. Eu acho que é válido e é muito importante para qualquer um que está começando no escritório. Pode ser aquele escritório pequenininho, que tem lá 2, 3 pessoas. Se ele conseguir ter essa visão de gestão, conseguir aliar isso, conseguir pensar o seu negócio, ele vai conseguir ir muito mais longe. Ele vai conseguir fazer essa gestão, né, melhor, e vai conseguir ter um modelo de negócio no escritório que vai ser mais sustentável. Então, quando o Mário nos contou do livro, acho que a gente ficou muito entusiasmado, a gente fez questão de apoiar o livro, porque é uma forma importante de divulgar essas práticas, de falar do assunto, né? E nós acreditamos que, ao fazer isso, a gente vai estar melhorando a profissão do advogado, vai estar melhorando a atuação dos escritórios de advocacia, né? E acreditamos que o Mário pode ser um grande vetor aí dessa discussão mais transparente, mais estruturada no Brasil. Então, Mário, eu agradeço de novo e parabéns aí pela iniciativa. Bom, obrigado pela oportunidade. Aquilo que eu falei no início, se eu estou aqui hoje é graças ao escritório, que me convidou há 16 anos atrás, mais do que isso me convenceu, eu nunca ia trabalhar no escritório de advocacia, era um novo mercado, e estou muito feliz e muito grato pelo convencimento, pela oportunidade e por tudo que vem acontecendo ao longo desses anos. Então, e obrigado a vocês por estarem aqui. Obrigado, gente.